Voltamos ao vivo com o último bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com Vitor Oliveira, presidente do Norte, campeão do Módulo 2 e agora na elite do futebol mineiro do ano que vem. Uma pergunta, Vitor, os torcedores... A primeira eu vou fazer do Zelão. Zelão, lá do Santos Reis, boa tarde, Rubem, parabéns ao Vitor por colocar o futebol de Montes Claros no cenário nacional. Aproveito para fazer um pedido ao município para voltar um pouco a olhar para o futebol do Santos Reis. Mas, Zelão, eu acho que a gente tem que... Um abraço, né? Conheço. Eu acho que a gente tem que usar desse momento do Norte para que a gente cresça aí todos os projetos na nossa cidade, para que o futebol, que seja rural, que seja o amador, né? Que a gente consiga esse movimento positivo, né, de olhar para o esporte, principalmente para o futebol, que a gente consiga quebrar algumas dificuldades. Então pode contar com o Norte Esporte Clube, pode contar comigo, né, independente de ser Norte ou não, eu sou um cara apaixonado pelo esporte, então o que a gente puder fazer para somar, compartilhar com vocês, com o Santos Reis, com a Maiada, como se diz, com o esporte em geral, a gente está aí para somar. A Cláudia, filha do Juventus lá, né, ela está falando, ó, o Juventus, que é o do Everaldo, que era o Odaí, estava lá também, que hoje está com você, é fornecedor de atletas e comissão técnica para o Norte. Porque o Odaí está lá, né? Não, mas eu acho que, Rubão, o bacana, o Norte ele não vai ter condição de dar, talvez, vamos dizer, oportunidades para todo mundo. Então a gente precisa fortalecer todos os projetos. O Everaldo faz um projeto incrível, né? Já tem muita tradição na nossa cidade. O próprio também, a Vila Luísa, outros projetos que a gente conhece. Eu quero ver se eu consigo passar por esses projetos, levando a taça, para esses meninos entenderem também que existe um time hoje na nossa cidade que pode gerar essa oportunidade. E é isso, eu acho que a construção de um futebol forte não é somente o Norte, se passa por todos esses projetos, por essas pessoas que gostam, que amam futebol, né? Porque aí sim, a gente vai fazer um projeto forte, um futebol forte, e que só ganha a cidade de Montes Claros. O Luiz Braga, sobre o campo lá, o Juvencio, né? A gente costuma chamar de João Botelho, acho que ele não consegue tirar isso não, que ele sempre foi chamado assim. Ele está falando, olha, a arquibancada deveria ser permanente para a segurança para os torcedores. A expectativa é de um grande número de pessoas no próximo ano. E ele está perguntando, espero que a segurança venha em primeiro lugar. Ele é seguro, entendeu? Já fez isso uma vez, né? Com toda certeza. Hoje não vai ser uma arquibancada simples, né? Com toda certeza. E hoje, para você ter um jogo, como é que ele chama? Luiz Braga. Luiz Braga. Para você ter hoje um jogo, primeira coisa que você manda para a federação é a aprovação do Corpo de Bombeiros. E a gente tem hoje um Corpo de Bombeiros extremamente ativo aqui na cidade de Montes Claros, muito rigoroso, né? Que também, lógico, ele quer o crescimento da cidade, é uma entidade, um órgão hoje parceiro, mas que está ali, né, vendo à risca toda a questão de segurança. Então a prefeitura com certeza vai procurar fornecedores, mas pelo devido tempo, o que eu acho que a ideia da prefeitura é a gente ter algumas áreas provisórias para que depois, acabando o campeonato, se Deus quiser, a gente fazendo um campeonato extremamente positivo, a gente permanecer na primeira divisão e buscando outros desafios, que aí tenha o ano inteiro para preparar aí para a próxima temporada. Vamos entrar agora na parte de jogadores. O Matheus Alexandre está perguntando aqui, Vitor, qual vai ser o perfil dos jogadores contratados para a primeira divisão? É um nível de alto nível. Bom, a gente está buscando jogadores Série B, Série C. Também o torcedor ele tem que entender que não é fácil, não é só o fato de ter subido para a primeira divisão, facilita a contratação de jogadores. A gente começa a disputar, por exemplo, com o Paulistão. Né? Hoje o Paulistão, os times têm muito dinheiro, né, na Série A, eles têm muito apoio, é um campeonato completamente diferente, mas a gente está buscando jogadores aí que fizeram a diferença numa Série B, numa Série C, que foram, né, numa Série D, talvez ali, os jogadores principais, mas a gente com certeza a gente vai fazer um time forte. A gente está olhando já, desde a semana passada, que eu já tinha contratado o Clebson, né? A gente tem um grupo de WhatsApp. Contratei também um analista de mercado, diferente do analista de desempenho. O analista de mercado é um profissional que fica por conta de levantar números, lesões, minutagem. Ele já está na cidade?
ele não está, mas hoje já está já por conta nossa, né? Porque não justifica vir por WhatsApp, hoje a tecnologia ajuda. Vai falar nome agora não, né? Não, é o Caio, é um profissional hoje que ele fica por conta de analisar mesmo o mercado e trazer opções de jogadores. E o que a gente não vai ter esse ano, sabe, Rubão? É aquele jogador antigo que só é para marketing, eu acho que foi muito bom no primeiro ano, apesar que o Jorge Henrique foi um grande marketing, mas também ajudou, né? O primeiro ano ele destruiu, né? O segundo ano também. A gente trouxe agora também o próprio Vitor Rangel, o Paulão, que ajudaram bastante, mas que eu quero jogadores ali que talvez estejam mais disponíveis para os treinadores. Então a gente vai buscar jogadores que talvez não sejam tão conhecidos, né, de mídia, né, do futebol, mas que estejam aí entre os melhores da posição. Decepcionou ou não foi aquilo que você esperava, esses nomes que você citou aí, que são medalhões no sentido que a gente fala? Rubão, eu acho que não. Acho que eles cumpriram com o papel, foram importantes sim no processo. O Paulão, principalmente, que ele chegou após uma lesão que ele tinha tido no Paysandu. Tinha ficado um ano, né? Paysandu, mas foi um cara que ajudou muito, porque a gente tinha um time, a gente tinha muitos jogadores, a gente estava com jogadores que talvez todos poderiam ser titulares em qualquer equipe. Então, para você controlar essa ansiedade do cara que não está jogando, ou que não foi relacionado, ou que está no banco, então, quando a gente tem jogadores mais experientes, como o Paulão, o próprio Vitor Rangel, você consegue controlar. Então, foram importantes sim. O próprio Vitor Rangel entrou também, fez gol, o Paulão entrou, ajudou, mas como se diz, o importante de um time campeão não é só aqueles que estão dentro de campo, porque eles precisam treinar também. Então a gente tinha um elenco ali muito bacana, então todos, zero arrependimento, né? Eu acho que deu certo. Foram 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Melhor ataque da competição, 17 gols marcados, saldo de 4 gols. Qual que é a análise que você faz mais desse Norte de 2025? Bom, a gente tinha esse planejamento, principalmente de ter ali 3 ou 4 jogadores que fizessem gols. No ano passado a gente sofreu um pouco com isso, apesar de ter chegado até na fase final, mas ali a gente sofreu um pouco. Então a gente tinha jogadores, né? A gente teve o próprio Renato, o próprio Magrão. É o homem gol, né? O Vitor Rangel, a gente teve Fumaça, o próprio Brinquedo. Até o volante nosso, né, o Ferreira, fez um gol. Então, assim, a gente teve hoje um ataque muito forte. No primeiro momento ali, a gente sofreu um pouco na defesa, o sistema defensivo nosso. A gente sofreu um pouco ali. Então, teve jogos que a gente fazia 3 gols, mas tomava 3. Tem um jogo que a gente fez 3 gols e tomou 4. Então, assim, se a gente for tirar aqueles primeiros jogos que a gente sofreu um pouco, né, depois um pouco da mudança também do Paulinho para o DG, a gente organizou, a gente já não tomou tantos gols, acho que, se não me engano, a gente tomou só 3 gols. Foi invicto, né? Ficou invicto. Ficamos invictos, né? Então a gente não perdeu após essa mudança, então a gente reorganizou e o principal, né, a gente manteve ali um ataque né, fazendo o que tinha que ser feito. 17 pontos no triangular, invicto, né? Subiu e agora é mais difícil. Vitor, a gente sabe que a folha não fica barata, é muito caro. A forma de disputa, você vai propor mudança no Congresso Técnico, no arbitral, porque hoje são 3 chaves, né? E o time da chave ele não joga contra o outro. Se sair Atlético na chave ou Cruzeiro, ele não vem aqui. Isso. Um deles não vem, a gente sabe que não vem. Você vai propor essa mudança na federação, a gente sabe que é muito difícil, ou você vai continuar com esse mesmo formato? Bom, eu acho que a gente sempre tem que chegar tentando acrescentar algo, propor algo, né? Eu já venho conversando com algumas equipes do interior, lógico, né? As três ou 4 equipes principais, que hoje o Atlético está numa Série B também, o próprio Atlético, o América, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, são os que têm a maior quantidade de pontos e eles, de fato, direcionam o campeonato de acordo com a vontade deles ou da forma que eles pensam que seja melhor. Então, mas eu acho que dá para a gente conversar, dá para a gente tentar colocar principalmente a questão da logística também, de uma forma que
Ou quando a gente viajar, a gente jogar mais de um jogo fora de casa e depois voltar, para não precisar ir e voltar. A gente sabe que vai ser um campeonato que a CBF agora quer diminuir um pouco as datas. Então vai ser um campeonato mais enxuto no sentido de ter jogos mais quarta e sábado. Né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Mas a gente vai chegar com humildade, né, Rubão? A gente está, como se diz, neném aí, né, novinho, numa primeira divisão. Acho que a gente tem que estar disponível, ser parceiro, para que a gente, de fato, né, quando tiver alguma decisão, outras pessoas, né, os outros times olham para a gente também e falam assim, porra, vamos ajudar ali um pouco e tudo, mas não somos só nós que temos essa questão da logística, né? O próprio Uberlândia também não é tão perto, Pouso Alegre também não é tão perto, Tombense também, então agora essa questão de logística e distância deu uma igualada. Você foi para o Atlético e fez o que muitos não acreditavam, você fez. Colocou o time na semifinal do Mineiro, estive lá, em Belo Horizonte. Teve o problema que você lá não tinha estrutura para VAR, você levou para o Mineirão. Isso. Você espera que isso não aconteça aqui agora, né? Tanto que já foi atrás da prefeitura, e a prefeitura também está correndo atrás. É isso mesmo? Acho que foi o que eu falei lá na primeira pergunta de ilusão. Acho que a gente não tem que ter plano B para que a gente nem precise pensar nele, sabe, bom? Eu acho que não medir esforços para que a gente faça aí o máximo, ou pelo menos o mínimo, mas que a gente jogue aqui na cidade, em Montes Claros. Né? Vamos correr atrás também de patrocinadores, né? Já conversei também com o poder público e para nos ajudar nesse sentido, porque a maioria dos times de interior também vende os jogos grandes, né? Porque as folhas são mais caras e aí tem empresas que compram, por exemplo, um jogo contra Norte Cruzeiro ou Norte Atlético, compra para que jogue ou em Brasília ou em outros lugares. Então, para que a gente não precise disso por uma questão financeira, né? Eu vou fazer sim uma folha forte, mas a gente precisa correr atrás de patrocínio, precisa correr atrás de auxílio aí para que seja esse combustível, né? Se não alterar, as perspectivas é de que 18 milhões no Campeonato Mineiro para ser rateado entre as equipes. Aí a fatia fica 5 milhões para o Atlético, 5 para o Cruzeiro, 2 milhões para o América e o restante dividir entre os outros 9 clubes. Vai sobrar em torno de 600 mil. Não paga uma folha de um pagamento. Como é que você vai fazer? Você já tem alguns parceiros ou você vai bancar do próprio bolso? A gente vai começar agora, Rubão, buscar a renovação dos nossos parceiros e patrocinadores. Todo mundo sabe, me conhece que quem estava comigo desde o começo vai ter a oportunidade, né, de renovar. Eu acho que eu sou muito grato a todos os meus patrocinadores, do menor ao maior. Então, a gente vai dar o máximo possível de condições para que eles permaneçam. Né? Se estava lá comendo comigo água com farinha, tem que estar na hora do filé, principalmente para eles que querem, principalmente essa exposição, é uma exposição muito mais forte, com mídia nacional, né? Então, a gente vai começar agora essas renovações. É o que você disse, o direito de TV deve girar em torno de 500 a 550 mil reais. Não ajuda muito, mas também a gente fica muito grato, porque módulo 2, segunda divisão, não tem nada, é só gasto. Então, só de receber algo nesse sentido, a gente já consegue também melhorar o nosso planejamento, mas é correr atrás. Né? A gente vai ver com a prefeitura também, para a prefeitura patrocinar, porque a gente leva o nome da cidade de Montes Claros, a gente está movimentando a cidade, é um lazer, é algo que a gente está construindo. Então, sem o poder público, os times não conseguem. A gente vê que, por exemplo, o módulo 1, a primeira divisão, todos os times de interior, tirando, lógico, o Cruzeiro, Galo e América, todos têm parceria e patrocínio, né, do poder público, das prefeituras. Né? Então, nós vamos buscar esse apoio também e correr atrás, né, para que novas empresas apareçam, para que a gente tenha mais ajuda. O nosso torcedor, se o ingresso ficar mais caro, Rubão, mas que entenda isso, porque a gente precisa fazer um time forte, então tudo que a gente vê de possibilidade, lógico que não vai ficar muito mais caro, mas entenda que é um módulo, é uma primeira divisão com outros investimentos, com outros clubes, né? Então o ingresso lá de R$20, R$10, de 30 não pode, não dá mais. Então entenda, né? Seja parceiro, mas uma coisa também que eu estou tentando organizar, porque é muita coisa, né? Ver se a gente tem um sócio torcedor menor, mas que a gente dê preferência para aqueles torcedores de fato, né? Porque o torcedor vai em todos os jogos. Aí chega um jogo grande, outras pessoas vão lá, querem comprar, e aquele torcedor que está junto com a gente desde o começo
perde a oportunidade. Então a gente vai ver ali alguma forma de gerar um sócio-torcedor para, né, gerar ter esses torcedores cativos lá para que eles tenham preferência também, porque a gente não tem um estádio grande ainda. Né? Se Deus quiser, como o Guilherme falou, né, um estádio para mais de 18 mil pessoas, mas enquanto a gente tem aí no estádio menor, mas que essas pessoas que estão em todos os jogos, elas sejam contempladas. É por isso que Atlético e Cruzeiro estão na frente, né? A gente teve num clássico aí do Atlético lá, a gente viu o sócio-torcedor comprou ingresso por R$40. No do Cruzeiro, o sócio-torcedor comprou ingresso 60, 70 no Brasileiro. Eu estive lá. O Luzon está falando que o otimismo seu faz a gente crer que tudo deu certo. O Zelão lá do Santos Reis que pediu para dar uma olhada lá. E voltando novamente ao futebol brasileiro, eu estive no Mineirão no último sábado, a cobertura de Cruzeiro e Internacional. Eu vou mostrar as imagens para a gente trazer emoção para o Vitão, para ver se para o prefeito também. Gente, será que a gente vai ter um espaço assim, um dia, com esse público grande, com esse estádio grande? O Cruzeiro ganhou 2-1. Se o Maurício puder mostrar imagens aí, lá, sábado à noite, lá no Mineirão, eu estive lá. O Cruzeiro venceu por 2-1. Caio Jorge fez o gol da vitória. Né, Jorge? Mandar um abraço para o pai dele, está aí. E foi convocado para a seleção brasileira. Ele e o zagueiro, Fabrício. Tem imagens aí, Maurício, do Mineirão para a gente ver? E a expectativa de um dia a gente ter, não igual o Mineirão, né? Quem sabe, né, Vitão? Vamos lá, momento esportivo aqui direto do Mineirão. Vamos fazer cobertura do jogo Cruzeiro e Internacional. É daqui a pouquinho, aqui 18h30. Daqui a pouquinho vai começar o grande jogão aqui no Mineirão, olha. Cruzeiro Internacional. E você confere aqui no nosso Momento Esportivo. Você que era superior vermelho, aí você vai conferir os gols aqui no YouTube Momento Esportivo 20. Dá para ter esperança de um dia a gente vai ter um público assim, um estádio assim? Bom, com toda certeza. Eu acho que nossa cidade, nossa região, ela é apaixonada por futebol. Hoje eu vejo isso, né? Eu vinha do vôlei e falava assim, poxa, mas de fato o futebol ele é a principal paixão, é o que movimenta mesmo, que leva famílias, leva crianças. Então, e a gente vê, por exemplo, a cidade de Tombos, né? Tombos é uma cidade pequena que o estádio talvez seja até maior do que a população. Então, é isso, é juntar, né? Como se diz, é um projeto de 4 mãos, né? Um projeto que, ou aliás, né, várias mãos. É um projeto que a gente está aproximando do poder público, fazendo um trabalho excepcional, dos empresariados da cidade que entendem de fato a possibilidade de visibilidade, de fazer algo que também não é só um projeto profissional, Rubão. A gente tem que falar que é um dos maiores projetos sociais da nossa cidade. São mais de 350 crianças hoje que participam, que tem uma grande estrutura, que recebe oportunidade. A gente está voltando agora também com todas as nossas seletivas no estado, na região do norte de Minas, gerando ali oportunidades para jovens e adolescentes. Então, o empresariado, quando patrocina o time, ele não está patrocinando somente ali um time profissional. Lógico que ele tem toda a visibilidade. As nossas redes sociais, na semana do campeonato que a gente foi campeão, foram em uma semana, mais de 3 milhões de visualizações. Então, assim, é algo como se fosse uma TV gigante mesmo, que tivesse acesso. Então, eu acredito que a gente tem toda a possibilidade. E se tiver 5 mil pessoas, nós vamos encher. Se tiver 10 mil pessoas, nós vamos encher. Se tiver 15, 20 mil pessoas, com certeza a população vai abraçar e vai estar comparecendo. Tá certo, Vitor. O programa está chegando ao final. Falar também, antes de encerrar o programa, falar que o Atlético Mineiro perdeu para o São Paulo, né? 2-0, e aí permaneceu ali no meio da tabela, 12º, 13º lugar ali, não é fácil.
Vitão, suas considerações finais, muito obrigado. O técnico foi embora, né? Ou vai ficar aí, ou ele volta quando? A gente agora todo mundo voltou, né? O Douglas voltou, o próprio Cleberson também voltou, mas estamos falando 24 horas por dia. Inclusive hoje já mandei umas 4, 5 opções de jogadores, porque eu converso com vários empresários também de jogadores, então a gente vai recebendo empresários. Rubão, agradecer o espaço como sempre, a gente trouxe a taça aqui para o teu público perceber, ver, estar presente. Parabenizar você pelo programa, que sempre abre portas aí para todos os esportes. Para mim é uma satisfação muito grande. A gente tem uma história muito, muito bonita juntos, então sempre pode contar comigo. Agradecer aqui, aproveitar todos os nossos patrocinadores, porque se existe essa taça aqui, vocês apoiaram, vocês ajudaram, foram um combustível também. Então, a partir de semana que vem, vou bater na porta de todo mundo de novo. Agradecer nossa secretária Juliana Peixoto, que ela não gosta, viu, Rubão? Que eu chamo ela de pequenininha, mas ela é pequena, mas é uma grande mulher, competentíssima. Nosso prefeito Guilherme, nosso vice-prefeito Otávio, o deputado Marcelo de Freitas Gil Pereira, que estão buscando recursos fora para trazer. Então, a gente tem que, sim, bater palmas, independente de partido, de situação, oposição. Eu acho que quando está todo mundo abraçando por um objetivo maior, que é fortalecimento do esporte da nossa cidade, do nosso projeto, do futebol, só a população ganha com isso. Agradecer o nosso torcedor, nosso 12º jogador que veio brilhando nas arquibancadas, enchendo, comprando sua camisa, movimentando, participando nas redes sociais, das promoções. Então aqui, minha gratidão, meu compromisso, reafirmar que vamos fazer um time forte, vamos continuar buscando incentivos e parceiros para que cada vez mais, foi o que você falou, pensar pequeno e pensar grande, Rubão, dá o mesmo trabalho. Então, não vamos só pensar em manter na primeira divisão, não. Vamos buscar, sim, uma Copa do Brasil, vamos buscar um campeonato brasileiro Série D. A gente tem toda a condição. Hoje nós temos um dos melhores centros de treinamentos do país. Se Deus quiser, vai ficar 100% pronto o estádio Juvencio, com futuramente, nos próximos anos, aí, a Arena Moca, que vai ter mais de 20 mil pessoas. Hoje nós somos um entroncamento aqui de Minas Gerais com grandes empresas, que também essas empresas nós vamos cobrar esse apoio, essa ajuda, porque a cidade abraçou elas, então a gente pedir esse apoio delas. Então vamos fazer um time forte, e se Deus quiser, a gente vai vir aqui, por que não ir para uma semifinal, ser campeão do interior e buscar esses grandes desafios aí. Eu sou pé quente, eu fui em todos os times que você montou no vôlei, fui para a semifinal, Belo Horizonte, fui para a final em São Paulo no vôlei, fui para o final com o Atlético também, no Mineirão. Estamos pé quente, estamos juntos na estrada. E vamos encher, sabe o que eu estou pensando? Bom, quando a gente está falando só de Montes Claros, mas imagina a gente jogar no Mineirão, imagina a gente jogar lá numa Arena MRV ou no próprio Independência. Montes Clarense saindo daqui, a gente não vê aí torcidas do próprio Cruzeiro, do próprio sai daqui. Eu com certeza, eu sei que vai sair caravanas para cá para a gente encher lá. Pode ser que a gente esteja pequenininho ainda, mas é que nós vamos dar trabalho para os torcedores, vai. No Atlético foram 12 ônibus de São João del Rei. Isso. E mais 2 daqui. Muito bom. Então, parabéns mais uma vez. Valeu, felicidade, Deus te ilumine. Vamos pegar aqui na taça para ver se ela permanece aqui o ano que vem, né? Amém, vai sim. Tá certo. E com eles nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo de hoje, especial com Vitor Oliveira, presidente do Norte, o time que está na elite do Mineiro do futebol de 2026. Com a edição do Maurício Lopes, chegou ao final o programa de hoje. Um abraço a todos, até o próximo programa. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes.